Olá, como vai? Certo dia eu estava em uma esquina aqui perto e de repente veio um grupo de irmãos e eles iam muito felizes e eles pararam ali na esquina onde eu estava e eu perguntei de onde vocês vêm com essa alegria toda? E eles disseram, nós estamos vindo de um culto. Eu disse, que bênção, mas como que foi? Eles disseram, foi uma bênção. Se você estivesse lá para você ver, o povo caía no chão. Aí eu disse, caía no chão? Foi muita graça, muito poder. Ele disse, não, eles caíram no chão de tanto rir. Eu disse, como? Caiu no chão de tanto rir. Foi um pregador lá, um pastor comédia, um pastor hilário. Foi assim, algo assim maravilhoso. Se você tivesse lá para ver como o povo caía no chão de tanta alegria. Eu fiquei parado. Fiquei pensando. Mas foi isso mesmo? E eles diziam com muito entusiasmo. Isso mesmo. Foi assim uma coisa maravilhosa. Se você visse, o povo caía no chão de tanto rir. Quem diria? É a moda dos pregadores comédia na igreja contemporânea. Nessa igreja neopentecostal. Quem diria que hoje a gente fosse para a igreja para se divertir, passar um momento de diversão rindo. Eu vou falar sobre isso, mas antes, você se inscreve no nosso canal. Você vai clicar aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, clica, logo aparece um sinozinho, você clica no sinozinho e depois clica na mãozinha assim, ok? Para a gente continuar fazendo esses vídeos maravilhosos, ok? Então vai lá, faz isso aí, se inscreve, clica no sinozinho e clica na mãozinha, ok? Já foi? Estou aguardando. Ok, já apertou. Inscrever-se, isso. Agora o sinozinho, aperta o sino, ok. Agora, isso, a mãozinha, ok. Muito bom, então agora vamos começar o nosso vídeo de hoje. Comédia nas igrejas. Quem diria? O que é esse ministério da comicidade? O que é esse ministério da comicidade? O que é esse ministério cômico? Comédia? Hoje nós temos pastores fazendo stand-ups, verdadeiros reis do stand-up na igreja. Temos pastores que se pintam. Eles põem um batom vermelho na cara, aquela bocarra bem destacada com aquele batom vermelho, pinta a cara de branco, pinta os olhos de preto, enfim, de azul, põe uma peruca loira, põe uma peruca descabelada, veste uma roupa folgada, e se vestem de palhaço e fazem o povo rir. E é uma alegria na igreja, e o povo se diverte. Tem teatros também, tem teatros cômicos, teatros que é pura comicidade, é pura comédia, aonde as pessoas estão ali, eles vão para se divertir. Isso existe, é real. Só corre na igreja. O que é comédia? Comédia é a arte de fazer rir. E alguns dizem assim, esse é o meu ministério. É o meu ministério. Mas eu às vezes fico me perguntando, né? Porque lá no mundo nós temos vários comediantes fazendo stand-up comédia, stand-up onde as pessoas se reúnem num teatro, num bar, para rir. Esse é ofício
dos comediantes mundanos, né? É um ofício de fazer as pessoas rirem. Mas essa arte, ela também passou para o mundo gospel. Ela também está dentro da igreja. A arte de fazer rir, a arte da comédia, pessoas cômicas, aquele tipo de irmão que você olha para ele e diz assim: irmão, você é engraçadinho, você tem assim uma cara engraçada, você devia ir para o ministério da comicidade, o ministério do stand-up, o ministério da comédia. Você é engraçadinho, você é jocoso, você tem uma carinha de palhaço de Jesus. E aí eles vão e começam a fazer stand-up, fazer piadas. Eu já vi alguns aí que é um destaque, conhecido no Brasil inteiro. Alguns fazem stand-up dentro da igreja, outros fazem na igreja e fazem também concorrendo com os comediantes mundanos, pastores, obreiros. É isso aí. Mas eu pergunto, o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu posso ler o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia vem nos ensinar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o ministério da comicidade, o ministério do comédia, o ministério do cômico. Não é? Coisa linda. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro no capítulo 3, logo aqui no versículo 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 3, não está dizendo que é ministério do Senhor. Está dizendo que são escarnecedores, zombadores, são pessoas com jocosidade, mas que fazem isso segundo as suas próprias concupiscências. Engraçado. Mas será que Pedro está enganado? Mas eu vou ler mais alguma coisa que de repente a gente ache mais alguma coisa. Então eu vou abrir aqui em Efésios. Deixa eu abrir em Efésios para ver o que diz Efésios. Efésios no capítulo de número 5, no versículo 4. Vamos ver o que Efésios fala. Carta de Paulo, né? Vamos ver o que ele fala sobre esse ministério da comicidade, do cômico, do irmãozinho alegre, do irmão gracioso, do irmão palhaço de Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Efésios 5, versículo 4. Vou ler a partir do 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Vixe, valei-me. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices se nomeiem entre vós, porque não convém. Meu Deus, meu Deus. Mas o que é torpeza? Torpeza são baixezas, palavras de baixo calão, atitudes imbecis, vamos dizer assim, estúpidas, vamos dizer assim, idiotices e parvoices, que vem da palavra parvos, são pessoas sem vergonha, desvergonhadas, e ao mesmo tempo são pessoas que são tolas, sem bom senso. Isso é parvoices, esse tipo de pessoas. E chocarrice. O que diz a Bíblia sobre chocarrice? Chocarrices são pessoas desrespeitosas, com escárnio, com zombarias,
com deboches, com menosprezo. Ah, não acredito. Paulo está falando isso. Não haja entre vós torpezas, não haja entre vós parvoices, não haja entre vós chocarrices. Uai, então não tem esse ministério na Bíblia, o ministério do palhaço de Jesus, o ministério da comédia gospel. Não há na Bíblia. Eu estou com ela aqui, ó. Não há. Não tem este ministério. Pelo contrário, a Bíblia condena. Eu vou ter que ler, não é? O Salmo de número 1. O que diz o Salmo de número 1? Você sabe. Eu poderia abrir aqui, eu nem preciso dizer, mas o Salmo número 1 diz assim: que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos comediantes. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos zombadores. Não se assenta na roda dos irmãos que têm o dom, o ministério da graça de fazer rir. É isso que minha Bíblia está dizendo no Salmo 1. A minha Bíblia diz ainda em Gálatas 6, uma coisinha mais conflitante. Ela diz assim: não erreis, Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Parece que não há muito apoio para esse ministério do palhaço, né? Não há muito apoio bíblico. Eu sinto em desapontá-los, mas não há. E eu desafio os senhores desse ministério da comicidade a me mostrarem um texto bíblico. E posso mostrá-los vários textos bíblicos onde este tal comportamento é rechaçado, segundo a palavra, como já mostrei, como já está demonstrado nos textos que li para os senhores. Um dia Eliseu vai passando no segundo livro de Reis, capítulo 2, e uma turma de zombadores, de graciosos jovens, desses jovens comédia, começaram a falar de Eliseu careca. Olha o careca, porque o comediante, assim, ele faz sempre uma comédia com o careca, com o negro, com o gordo, com o alto, o magro. É sempre o menosprezo, o desrespeito. É sempre achar alguma coisa engraçada para diminuir alguém. E os que têm o ministério da comédia, eles já acharam vários textos bíblicos para rirem, para acharem graciosos, aquela forma jocosa de falar textos bíblicos, e o povo ri, cai na gargalhada, e como aconteceu naquela igreja, alguns caíam no chão de tanto rirem. Tem muito texto engraçadinho na Bíblia. Tem muito texto engraçadinho na Bíblia. E quando aqueles jovens começaram a escarnecer de Eliseu, Eliseu os amaldiçoou. E foram comidos por 2 ursas. Foram comidos por 2 ursas. Jesus fez pelo menos 5 discursos na Bíblia. O discurso do sermão, da montanha, o discurso das parábolas, o discurso da igreja, o discurso de missões, o discurso do fim do tempo. E nenhum desses discursos eu vi o povo rindo. Não tinha... Será que é porque o povo não tinha muita graça? Ou Jesus não sabia fazer comédia? Talvez Jesus não soubesse fazer comédia. Deve de ser. Quando Pedro fez o discurso lá no dia do Pentecostes, do batismo, também não vi ninguém rindo lá. Pedro também, vai que Pedro não sabia nem fazer comédia. Mas deixa-me ver. Estevão fez um discurso
mesmo animado. E quando ele pensou que o povo ia rir, veio pedras sobre ele. Pedras. E Estevão morreu. Paulo, quando fez o seu discurso, Paulo diz que um jovem até dormiu, estava meio sem graça. Paulo estava meio sem graça. Eu nunca vi um texto em nenhum dos discursos de nenhum dos apóstolos, de nenhum da igreja, fazendo comédia. Mas isso é coisa nova, né? É coisa nova. Eu nunca vi em nenhum dos discursos, seja de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Jesus, não vi ninguém rindo. Jesus nunca reuniu uma plateia para fazê-los rir. Ah, lembrei, teve um momento em que o povo riu. Lembrei agora. Quando Jesus estava na cruz, zombaram dele, riram dele. Os soldados, os sacerdotes, quem passava por ali, zombavam e dizia, desce daí. Lembrei. Ah, zombaram também de Paulo quando ele foi preso. Paulo e Silas rasgaram as roupas dele, riam dele. Foi o único momento que eles fizeram o povo rir. Eu não consigo rir. Quando eu lembro da igreja primitiva, quando eu vejo Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e ele dizer que levou 5 quarentenas de açoite, menos um, 3 vezes com vara, eu não consigo rir. Eu não consigo rir quando eu vejo Estevão sendo apedrejado após um discurso caloroso. Eu não consigo rir, eu não consigo. Talvez eu também não seja muito dado ao riso, talvez eu não esteja aberto ao riso. Eu não consigo rir quando eu vejo Jesus na cruz, quando Jesus, antes de ser levado, foi cuspido, humilhado, colocaram uma coroa sobre ele, bateram nele, chutaram ele, deram na cara dele, cuspiram nele, bateram nele com vara e depois escarneceram dele ali na cruz. Eu não consigo rir disso. Eu não consigo. Eu não consigo rir quando eu lembro da igreja dos mártires, dos 3, 4, 5 primeiros séculos da história da igreja, daqueles servos de Deus entregues aos leões nas arenas de Roma. Eu não consigo rir quando eu lembro deles no tronco, pegando fogo. Eu não consigo rir. Eu não consigo rir quando eu lembro que eles eram entregues ao fogo. Eu não consigo rir. Eu não vejo como rir. Eu não acho nenhuma piada nisso. Mas hoje nós temos o Ministério da Comédia e eles fazem piadas com o Evangelho, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com as curas, com os apóstolos, com a igreja. Eles acham motivos para rir. Eu não consigo rir. Eu não vejo nada engraçado. Eu não consigo rir.